Bem, pessoal, olá, meu nome é Torben Grael, eu sou técnico de agropecuária e sou estudante do último semestre de Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E estou aqui gravando mais um vídeo para falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma prática, uma técnica muito importante dentro da propriedade rural, dentro da agricultura familiar, principalmente para os pequenos produtores. Uma técnica que permite uma série de benefícios dentro da sua atividade agrícola, que é a compostagem, né? Como uma forma de aproveitamento dos resíduos gerados na propriedade, resíduos diversos, que podem ser resíduos inclusive de resto de cultivos, resíduos de animais da propriedade, como o esterco, por exemplo, principalmente resíduos de resto de alimentação da família. A compostagem ela é uma prática, uma técnica que não somente em propriedades rurais, você pode realizá-la até mesmo em áreas urbanas, certo? Desde que você tenha alguma aplicação para esse produto da compostagem, por exemplo, numa horta no seu quintal, etc. E eu vou falar um pouco aqui hoje para vocês sobre a compostagem, né? Desde o ponto de início, de partida, até a aplicação do produto dela, que é o composto orgânico, ou humus, certo? Ou seja, como você realiza a produção, como você faz todo o processo para aproveitar esses resíduos da propriedade ou da sua casa, etc. A compostagem, na minha opinião, ela é uma prática que não tem ponto negativo, pelo contrário, ela é muito importante porque você consegue utilizar e reaproveitar materiais que provavelmente seriam descartados, e em muitas propriedades acontece que na verdade esses tipos de materiais são realmente descartados e não têm uma finalidade, uma utilidade dentro do sistema de produção. E com a compostagem você, além de conseguir aproveitar, reduzindo perdas, inclusive econômicas, desses materiais, você ainda consegue o benefício que é produzir um material bastante útil, rico e importante para se produzir do ponto de vista agrícola, certo? Porque o composto orgânico ele é um adubo de excelente qualidade, certo? Muito bom, não somente como um adubo para fornecer mais nutrientes para as plantas, mas também ele tem uma função de melhoria na questão física, né, nas características físicas do solo onde ele é aplicado. Ou seja, ele melhora, por exemplo, a capacidade de retenção de água desse solo que ele é aplicado, ou seja, a terra onde o composto orgânico é utilizado, ela consegue armazenar mais água. Ela também aumenta a capacidade de infiltração, ou seja, esse solo absorve água mais facilmente. Isso é importante porque diminui a questão da enxurrada, né, do escorrimento superficial, por exemplo, no momento de uma chuva forte, que causa inclusive problemas de erosão, e boa parte daquela água acaba sendo perdida pela enxurrada. Em solos que você utiliza o composto orgânico, melhora essa questão também da infiltração. O solo consegue armazenar mais água por mais tempo. Ele se torna um solo mais arejado, né? Como a gente diz popularmente, mais fofo, menos duro, menos compactado, e melhora também o desenvolvimento de raízes das plantas, aumentando a produtividade, aumentando a produção dentro do seu cultivo, certo? A partir dessa melhora física também. Além de que também serve como um adubo, fornecendo nutrientes, né, minerais para as plantas aí, que são essenciais para que elas tenham uma boa produtividade, uma boa produção, certo?
O composto orgânico também serve como um enriquecedor biológico do solo. Ou seja, quando você aplica o composto em sua terra, ele junto com o composto sempre vão micro-organismos lá, micróbios, bactérias, etc., fungos, que são benéficos, que trazem benefício para o seu solo, porque eles conseguem inclusive decompor ah, outras matérias orgânicas que estão ali presentes, liberando mais nutrientes. Muitos deles também conseguem, por exemplo, aumentar a fixação de nitrogênio no solo, melhorando assim a questão nutricional do solo, entendeu? Então é uma série de benefícios que a compostagem e o composto orgânico tem e muitas vezes não é aproveitado, né? É deixado de lado por muitos produtores que acabam por às vezes por falta de informação ou por falta de uma orientação ou de conhecimento mesmo da técnica para estar sendo para estar aproveitando esses resíduos, né? Que seriam descartados sem uso na propriedade para a produção desse adubo orgânico de excelente qualidade, certo? Então, já dando essa introduzida com vocês, falar um pouco sobre o que é realmente a compostagem, o que é o processo de compostagem, né? Para quem não tem essa dúvida ainda, para quem tem essa dúvida, para quem não tem esse conhecimento. E a compostagem nada mais é do que você transformar resíduos de matéria orgânica, né, em um adubo orgânico, certo? Então você vai transformar através de um processo resíduos como sobras de cultivo, cascas de fruta, resto de comida, dejeto de animal, seja lá esterco, misturado com urina de animais também, entendeu? Então você vai aproveitar micro-organismos do solo para transformar esse material todo em um adubo orgânico. E qual a importância disso? É porque quando você faz esse processo de compostagem, você gera uma transformação nesse material orgânico que faz com que os nutrientes que ele tem ali na sua composição fiquem disponíveis para que as plantas consigam absorver e aproveitar quando você aplica o composto no seu cultivo, certo? O que não seria possível se você já colocasse diretamente sem que passasse um processo de compostagem esses resíduos, e geraria inclusive problemas de doença, de questão de patógenos, né, que iam se reproduzir ali nesses resíduos, certo? Através desse processo de compostagem você consegue transformar esse material num material orgânico são, sadio, sem risco de estar transmitindo doenças e tendo problemas no seu cultivo, ok? Então, algumas características que tem a compostagem é que no final de todo o processo ele vai formar um material, né, que é o composto, com uma estrutura bastante fofa, né, bastante fofa, arejada. Tem um cheiro que é um cheiro agradável, ou seja, é um composto bem feito, seguindo todas as recomendações e as normas, né. Ele não tem um odor, ele não fede, certo? Se um composto estiver fedendo é porque algo está errado ali, e eu vou falar um pouco disso também aqui ao longo do vídeo. O composto no final ele vai estar na temperatura ambiente, ou seja, ele não é quente, certo? Ele vai estar quente durante o processo de compostagem, que é quando o material ainda não está pronto para ser usado. E tem um pH aí próximo de 7, neutro. E como eu falei, não tem doenças. E outra coisa importante que para um composto ter qualidade, ele não pode ter sementes de mato, né, de ervas daninhas, de plantas indesejáveis. Ou seja, ter muito cuidado com o material que você utiliza também, para não estar adicionando sementes de plantas de mato, né, de ervas daninhas, que vai causar problemas na hora de você utilizar esse material, ok? Então é bastante importante a gente ter uma figurazinha aqui ilustrativa, né? Mostrando mais ou menos um formato de um dos tipos de formato da pilha de compostagem. A compostagem, pessoal,
ela pode ser feita tanto em pilhas, que é o método mais tradicional, certo? E mais utilizado pela maioria dos produtores, como também em estruturas que a gente conhece como composteiras, certo? Então eu vou falar um pouco ainda sobre como é que você deve estar colocando esse material para formar sua pilha, ou como você deve estar colocando esse material dentro da composteira. E aí mais para frente, lá no final, eu mostro para vocês alguns exemplos aqui de pilhas e de composteiras que você pode estar montando para produzir seu composto orgânico, certo? Isso aí. Então, qual é a sua aplicação, né? Qual é a aplicação do composto orgânico, né? Do processo de compostagem. Como já dei uma pincelada na introdução, ele serve para melhorar os solos que são pobres, né? Pouco, que são pouco nutritivos, né? Para as plantas. E também melhora a estrutura dele como um todo, então, melhorando tanto a parte química como a parte física, torna o solo com uma melhor fertilidade, ou seja, um solo de mais qualidade para que tenha mais produtividade da sua lavoura, certo? Ele vai aumentar também os teores de nutrientes e a capacidade das plantas em absorver esses nutrientes, certo? E vai, como eu falei, melhorar características físicas que estão citadas aqui também no texto. Eu já dei uma pincelada nisso aqui na introdução também, certo? Então, vamos passar essa parte aqui. Então, aí está mostrando uma figura aqui no caso dos nutrientes, né, que a planta pode absorver e está sendo disponibilizado através desse composto. Alguns nutrientes. Então, quais são os materiais que a gente pode empregar, né, pode utilizar para preparar o composto orgânico? O composto orgânico, ele é produzido a partir de dois tipos de materiais principais, né? A gente fala que são materiais inoculantes, que são materiais que têm a presença de bactérias, de micro-organismos, de micróbios ali. E nesse caso, por exemplo, são dejetos de animais, ou seja, estercos, né? Pode ser de galinha, de gado, de porco, de carneiro, de cabra, e de codorna, etc. Do que tiver disponível aí na propriedade. E além do material que a gente chama de inoculante, esse material que tem principalmente esterco, e pode ser utilizado também, por exemplo, inclusive solos de mata como um material inoculante, porque são materiais que também têm a presença de micróbios, micro-organismos, que são os responsáveis pelo processo, né, da decomposição, que vão transformar os resíduos em adubo, certo? E o outro material que é um material mais um teor maior de carbono, né, um material mais grosseiro, que são resíduos de diversos tipos, como cascas, restos de fruta, resto de plantação, casca de feijão, palha de milho, vagem seca, todo tipo de resto de cultivo, capim seco, tudo isso aí, forragem seca de diversos tipos, né, pode ser utilizado na compostagem, certo? Inclusive, por exemplo, folha de mandioca, talo, serragem pode ser utilizado como esse material grosseiro, entendeu? Resto de todo tipo de capim que você pode utilizar, tudo isso aí serve. Tomar cuidado, como eu falei, por exemplo, para você não estar utilizando na compostagem um resíduo de capim, por exemplo, cheio de semente, já, já madura, e aí depois você vai utilizar esse adubo lá na sua horta, por exemplo, e vai nascer um bocado de pé desse capim por causa dessa semente que tinha lá no seu composto. Então, cuidado com a parte e o material que você vai utilizar para você não produzir um composto de má qualidade, né, que vai lhe trazer problemas em vez de solução, certo? Isso é importante a gente lembrar sempre no momento de montar a pilha, de montar o material para realizar o processo. Alguns materiais também que você pode estar adicionando que vai melhorar a nutrição, né, o teor nutritivo do seu composto,
São, por exemplo, as farinhas de ossos, restos de mariscos, mexilhão, caranguejo, claro, disponível. E principalmente eu acho aqui que é importante frisar que a gente pode estar adicionando, por exemplo, cinza, né, que é um material que é mais fácil de ser encontrado, inclusive cinza de casa de farinha, por exemplo, cinza de padaria, pode estar sendo utilizado, né? E terra preta, né? Terra preta, como eu falei, terra de mata ou aquelas terras que a gente conhece aqui como terra de quixabeira. São materiais interessantes para você estar colocando junto no seu composto, porque nesses materiais aí, nessa terra, você tem, como eu citei, micro-organismos que vão ser responsáveis, vão auxiliar para ajudar para o processo ocorrer de forma satisfatória, certo? E tem algumas ilustrações aqui de materiais, né, que poderiam ser utilizados. Então, a escolha do local, né? Como escolher o local para realização, para montagem da sua pilha ou da sua composteira? Eu acho que principalmente você deve levar em consideração dois fatores na hora de você montar a sua composteira. Primeiro, eu acho que o mais importante é em que local é que esse composto vai ser utilizado, ou seja, você deve montar sua composteira ou sua pilha de compostagem próximo a o local ou a lavoura ou cultivo que ele vai ser aplicado, para facilitar, né, a questão do trabalho depois, para você não ter que ficar transportando o composto numa distância muito grande, etc. Porque isso aumenta a mão de obra, certo? E também você pode estar pensando na distância para o local onde você vai coletar os resíduos que você vai utilizar para formar esse composto. Então você também montar a pilha, se possível, próximo a esse local para facilitar também a questão do trabalho na hora de depositar esses resíduos, esses restos para montar sua compostagem, certo? A questão do local, da estrutura desse local, né? Como é as características do local que você vai escolher para montar sua composteira ou sua pilha, é o seguinte: você deve sempre pensar em um local que não tenha muita declividade, ou seja, um local mais ou menos plano, e também que não seja um local, por exemplo, de baixada. Porque quando você montar sua pilha ou sua composteira no local de baixada, caso ocorra uma chuva, por exemplo, uma chuva forte e tal, você vai poder acumular muita água, vai ter o problema de acumular água, encharcar seu material e poder prejudicar o processo todo, certo? Então você deve escolher um local com essa característica. Até um pouquinho de declividade às vezes é até bom porque evita também encharcamento, né? Porque a água escorre, mas não muito. É um local também que tem a proteção de vento e, se possível, uma proteção dos raios do sol, né? Que o sol não bata diretamente. Isso pode ser resolvido, não é necessário que seja um local coberto, porque principalmente na nossa região a gente pode estar utilizando, por exemplo, para cobrir a nossa pilha ou nossa composteira, a palha de licuri, por exemplo, palha seca de licuri ou até palha de banana, entendeu? Até capim seco você pode estar usando para cobrir e evitar que o sol atinja diretamente sua compostagem ali, porque prejudica o processo e a qualidade do composto que você vai produzir, ok? Então deve ser um local que tenha fácil acesso, tanto para você estar fazendo o processo que eu ainda vou explicar de reviramento e mistura, quanto também para você estar podendo transportar o material após ele estar pronto e também para estar adicionando o material no momento de montar sua composteira, sua pilha, certo? Então é importante um local também ter facilidade de trânsito e também ter perto a água disponível, certo? Isso aqui é crucial, porque o processo de compostagem ele depende da presença de água também. Muitas vezes você vai ter que estar regando o material que está passando pela compostagem, certo? Eu vou explicar isso mais um pouquinho adiante. Então, como montar a sua pilha ou como montar a sua composteira? Ou seja, a questão da deposição, de como arrumar, né? Como arranjar os materiais ali, de que forma você tem que colocar os diferentes materiais para você montar. E não é simplesmente pegar esses resíduos
esse esterco, esse material que eu falei, e chegar lá e puf, jogar de todo jeito. Não é assim que funciona. E esperar que a mágica aconteça, certo? Para você produzir um composto de qualidade, tem uma metodologia, né? Tem algumas técnicas que você deve estar seguindo. Que às vezes parecem bem simples, mas fazem a diferença. São simples realmente, mas fazem a diferença no final, certo? Então, para você construir sua pilha ou sua composteira, primeiro você deve pegar uma área limpa, né? Que você fez uma capinha e tal, escolheu uma área ali, limpou bonitinho. E você pode estar fazendo, né? Dependendo de como for a questão de declividade, de relevo da área, fazendo uma marcação ao redor do lugar para algum tipo de canaleta, né? Para evitar que esse lugar encharque e também para facilitar o controle da umidade da sua compostagem, certo? Ah, qual a dimensão, qual o tamanho, a altura que eu posso estar fazendo, que formato? Ou a pilha, geralmente ela tem um formato de pirâmide, mais ou menos, só que comprido, como esse formato de uma imagem que eu mostrei aqui em cima. Tá vendo aqui? Mais ou menos desse jeito aí. Você pode fazer uma pilha também piramidal, né, no formato de pirâmide, mas nesse caso, se for um composto menor, né, com menos material. Com mais material, você faz aquele tipo de pilha que eu demonstrei na imagem ali em cima. A pilha que você vai montar, ela deve ter entre 1,5 m a 2 metros aí de largura, certo? O comprimento vai depender da quantidade de material que você tenha disponível. Então você pode fazer uma compostagem com uma pilha bem comprida, desde que você siga as regras aí de largura e da altura. E a largura, como eu falei, varia de 1 a 2 metros e a altura não pode passar de 1,8 metro, ou seja, de 1,5 m a 1,80 m de altura, porque isso evita, por exemplo, desmoronamento do material, né? Perdendo a forma ideal da pilha. Também evita que ocorra compactação, né? Que o material endureça, porque isso ocorre. Então, quando você for depositar o material para fazer a compostagem, tem uma questão importante que é quanto ao tamanho do material. Você não pode simplesmente pegar um material de todo jeito, todo tamanho, um pedaço de talo, de galho de todo jeito e meter ali para fazer seu composto achando que vai dar certo. A questão do tamanho é o seguinte: quanto maior o tamanho das partículas, né, dos pedaços do material que você coloca, mais tempo vai demorar para ele se decompor e virar composto, virar seu adubo já pronto. Então você deve estar triturando, se possível, esse material, evitando também deixar pedaços pequenos demais, por exemplo, com menos de 3 centímetros, porque aí você vai aumentar a compactação. Para um composto ser formado com qualidade, ele deve estar com boa aeração, ou seja, não deve estar muito duro, muito compactado. Ter espaço para ter ar ali dentro também, na mistura, porque isso é importante no processo, certo? Então você também não deve deixar o material triturado num tamanho pequeno demais, porque também vai diminuir a aeração, aumenta a chance de encharcamento, etc. Ok? Então, você seguindo essa recomendação de dimensão aí, sua pilha vai estar legal, ok? A questão do material que você vai colher, né, e separar, como eu falei, os pedacinhos no tamanho certo. É importante, gente, uma dica que eu dou na hora de produzir o seu composto, você botar o máximo de variedade de resíduo possível, ou seja, se você tem um composto que você botou vários tipos de restos de resíduos aí na propriedade, resíduo de milho, de feijão, de mandioca, misturou vários tipos de coisa, melhor ele vai ser, mais rico ele vai ser, mais nutritivo ele vai ser, certo? Então tem uma qualidade maior. Aí você pode, por exemplo, fazer um composto também utilizando só esterco e capim seco e palha de milho seca, por exemplo. Vai funcionar também. Só que eu aconselho quanto mais variedade de resto de materiais você colocar, melhor, certo? Então, como é que você vai montar, né, de fato sua pilha?
você vai espalhar na área primeiro uma camada, como eu falei, de material mais grosseiro, que não é aquele material que entra o esterco, que entra a terra de mata ou a terra de quixabeira, por exemplo. Então você vai primeiro colocar um material como, por exemplo, folhas secas, né? Restos de cultivo seco, cascas de fruta, etc. Esse material, vagem seca, capim seco. Primeiro você vai colocar uma pilha aí disso aí no chão, né? A primeira camada. Numa altura aí que vai de 15 a 20 centímetros. Geralmente a gente pode colocar de 15 centímetros. Tá ali 20, mas pode ser 15 centímetros desse material. Depois que você colocar essa primeira camada desse material mais grosseiro, você deve realizar uma... você deve molhar ele, né? Com o uso de um regador. Você pode estar molhando esse material sem encharcar, certo? Sem encharcar o material. Após você colocar essa camada de mais ou menos 15 centímetros aí desse material grosseiro, você vem e após você molhar também, você coloca uma segunda camada do material que a gente chama de inoculante, né? Que é aqueles que eu falei, os estercos, a terra de chabeira, esse material aí que tem micróbios, tem micro-organismos nele, certo? Aí sempre importante, as camadas de material mais grosseiro, como o resto de capim seco, etc., são sempre 3 vezes mais grossas, mais espessas do que a camada de material do tipo de esterco, por exemplo. Ou seja, você colocou 15 centímetros de capim seco. Você vai colocar agora uma camada de 5 centímetros, ou seja, 3 vezes menor de esterco, certo? Na sua pilha. E após colocar essa segunda camada, você vai molhar de novo, ou seja, após cada camada que você coloca na sua pilha, você vai estar realizando uma rega, certo? Vai estar molhando. Então você vai estar molhando de novo e repetir a outra camada de material grosseiro 3 vezes, ou seja, maior, 3 vezes mais grossa, mais espessa do que a camada de material inoculante. Então vai ser sempre dessa forma. Então uma metodologia que eu aconselho é uma camada de 15 centímetros de palhada, por exemplo, uma camada de 5 centímetros de esterco, outra camada de 15 centímetros de palhada, outra camada de 5 centímetros de esterco, até você atingir aquela altura de pilha que eu falei anteriormente aí de 1,5 m a 1,80 m. Lembrando que sempre que você adiciona uma camada na pilha, molha, adiciona outra camada, molha, entendeu? Então assim você vai estar montando sua pilha. Essa é a metodologia adequada para você montar sua pilha, ok? Aí está mostrando mais ou menos uma imagem. Você pode botar aqui a camada de 15 a 20 centímetros de palhada, 5 centímetros de material inoculante, que é esterco, terra de mata, etc. Terra de quixabeira, certinho. Então, depois que a pilha já está pronta, a gente costuma principalmente cobrir ela com material seco, por exemplo, palha de curizeiro seco, palha de bananeira. É importante estar cobrindo para evitar que o sol bata diretamente sobre ela, porque vai secar esse material também muito rapidamente, atrapalhando o processo e vai causar perda de nutrientes por volatilização, né? Esses nutrientes vão ser perdidos aí no ar, caso o sol esteja batendo diretamente. Você pode estar colocando pó de rocha, fosfato de rocha, calcário inclusive na pilha. Inclusive melhora também as características, a qualidade do produto, certo? Isso aí pode ser adicionado também, ok? Então, qual é o próximo passo? Qual é a próxima orientação? Eu só vou montar minha pilha de compostagem e largar lá e esperar ficar pronto? O sozinho? Não é assim também, né? A gente tem algumas práticas de manejo aí durante o processo para que o composto seja formado de forma ideal, certo? Então, tem um tópico aí agora, como vocês podem ver, que tem importância da temperatura, o reviramento e umidade, né, no processo da compostagem. O que é que acontece, pessoal? Quando você monta uma pilha de compostagem ou uma composteira com material, aqueles micróbios, micro-organismos que eu falei que estão ali no material,
que vão ser responsáveis por transformar os resíduos em adubo, eles, através dessa transformação, geram calor, né? É um processo que aquece, esquenta o material. Então, você vai perceber quando o seu processo de compostagem está funcionando, está em andamento, é o aumento da temperatura do material ali, da compostagem, certo? Como é que você percebe se essa fase de maturação, né, de maturação, nessa fase de aquecimento do material, quando está ocorrendo a fermentação, está ocorrendo ou não? Você pode estar colocando uma barra de ferro, um vergalhão, por exemplo, dentro do material, deixando aí por alguns minutos, né, uma meia hora mais ou menos, ou até menos, uns 15 minutos, tá? E você vai tirar essa barra de ferro e tentar segurar a porção, a parte da barra que estava dentro do material, no centro do material, com a mão. Caso você não consiga suportar essa temperatura, esteja muito quente, significa que o processo está ocorrendo de forma normal, certo? Após alguns dias aí. E aí, isso aí vai passar desse período e quando o composto estiver pronto, né, que eu vou mostrar, falar a vocês algumas características do composto já pronto, essa temperatura não vai estar mais quente, o composto já vai estar na temperatura ambiente, certo? Uma temperatura normal, ok? Então, além dessa questão que eu falei, uma prática de manejo que você vai ter que ter durante o processo é estar fazendo o reviramento do material e estar molhando o material também. O que acontece? Quanto mais você revira o material, mais rápido os resíduos passam pelo processo, ou seja, mais rápido você forma o seu composto. Um tempo médio aí varia de 3, 4 meses para você transformar o material todo em composto. Porém, quanto mais você revirar o material, mais rápido vai estar ocorrendo o processo. Então você vai estar sempre tendo que revirar o material e molhar o material também. O que é importante falar e importante saber? Caso você tenha, por exemplo, uma chuva forte, encharcou muito o material, como é que você diminui esse encharcamento? Porque se o material tiver muito encharcado, não vai ocorrer o processo, certo? Então, caso você tenha uma chuva forte que encharcou, como é que você resolve essa questão de umidade e muita água na sua compostagem? Você vai estar revirando o material, certo? Esse reviramento de material vai resolver o problema do encharcamento. E caso você perceba que o material está muito seco, né? Está seco demais, não está ali mais ou menos com aquele 50% de umidade, assim, que você pega na mão e você percebe que está muito seco, não está encharcado, está muito seco, você vai estar molhando sua pilha, certo? Molhando sua pilha. Esse reviramento que eu falei, no início é melhor você fazer ele, por exemplo, semanalmente até, se possível, certo? Você está revirando, misturando esse material, o que está em cima você misturar, colocar ele para baixo, a parte que estava embaixo do material você colocar para cima, até semanalmente se possível, no primeiro mês, por exemplo. Após o primeiro mês você pode estar fazendo isso uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, certo? Para você ter um processo ocorrendo de forma legal, satisfatória, ok? Então, essas são recomendações que eu deixo aqui para vocês. Então, além do controle da umidade, né, fazendo o reviramento, você vai controlar a temperatura também através desse reviramento. Então, é importante fazer esse reviramento aí. Eu recomendo que no primeiro mês, até semanalmente, se possível, e após o primeiro mês, de 15 em 15 dias, mais ou menos, certo? Esse é o processo, né? As etapas são essas aí, ok? Ficou claro aí? Aí tá mostrando a ilustração como é que você faz a questão da temperatura, né? Colocando uma barra de ferro, um vergalhão dentro do material e depois de um tempo aí de uns minutos, 20, 30 minutos, você toca a porção, a parte que estava dentro do material e vê se a temperatura está muito quente ou não. Lembrando que quando o composto estiver pronto, ele vai apresentar algumas características, que são o seguinte: quando depois do tempo já de compostagem já completo, que o material já foi transformado em adubo, esse adubo já pode ser utilizado, ou seja, como é que o produtor vai saber quando ele já pode utilizar esse material
para aplicar na sua lavoura, na sua terra, no seu solo. O material já não vai ter uma temperatura alta, ele vai estar na temperatura ambiente, certo? E ele vai ter uma textura de como se fosse de meio que de gordura, de manteiga. Quando você pega o composto pronto e esfrega ele na mão, você vai sentir ele como se fosse gorduroso, um negócio como se fosse uma graxa, certo? E ele vai estar com uma coloração escura, certo? Partículas bem pequenas e que você não consegue mais definir que material era aquele ali. Ou seja, apesar de ter vários materiais ali, depois que ele já virou composto, tá todo igualzinho. Você não consegue diferenciar, definir o que era aquilo ali. Aí quando o composto está pronto, ele tá assim. Ele não tem, não fede, certo? Não tem odor. Ele tem um cheirinho até agradável. Então, caso você esteja percebendo que tem, por exemplo, presença de mosca, mau cheiro no seu composto, o processo não está ocorrendo de forma legal. Você tem que revirar o material para conseguir eliminar esse mau cheiro, essa questão de estar tendo mosca. Isso ocorre quando você não está fazendo o processo corretamente e aí você está tendo ali a proliferação de bactérias, de micro-organismos que não deveria estar ocorrendo, ok? Para transformar esse material em composto. Então você deve observar isso também, caso esteja tendo uma infestação de mosca na sua pilha, não é normal. Ou mau cheiro, não é normal. Pode até fazer esse teste aí da temperatura e vai perceber que não está ocorrendo de forma legal. E o que é que você deve fazer? Revirar a pilha, certo? Para você arejar mais esse material aí, porque aí é quando o material está com pouca aeração, principalmente, pode estar ocorrendo esse tipo de problema, certo? Como eu citei anteriormente, o tempo da decomposição aí para formar o composto do material vai ser em torno de 3 a 4 meses, né? E você também deve sempre se preocupar de estar mantendo essa umidade corretamente, certo? Para que você não tenha o prejuízo do processo. Aí tem outro tópico aqui que é a aplicação, né, do adubo. Ou seja, após o composto orgânico estar produzido, já está pronto, ele está com essas características que eu citei aí, que são características de um composto pronto, tranquilo para ser utilizado. Como é que eu vou fazer a aplicação, né? Como é que eu vou utilizar ele na minha lavoura? O composto ele pode ser utilizado tanto no plantio em cova, ou seja, você pode colocar ele sem problema junto com a muda, junto com a semente, ele não vai causar prejuízo, você pode misturar ali na cova, como em linhas de plantio também, você aplicando ao longo da linha de plantio, caso o plantio seja em linha, em sulco, por exemplo, tá ok? Aí você pode fazer a aplicação aí de 15 a 20 dias antes do plantio e até 2 vezes por ano. E quanto eu devo colocar de composto, né? Isso vai depender um pouco da sua cultura, do seu solo, né? Como é que tá, mas uma quantidade aí entre 10 e 15 toneladas de composto por hectare já é satisfatório, certo? Já é suficiente. Caso, por exemplo, você vá utilizar o composto para adubar planta frutífera ou árvore, você deve estar colocando ele aí na área da copa, ou seja, na área que tem as folhas da planta. Aí você vai estar aplicando embaixo, como se fosse na sombra dessa área aí, certo? Na redor da copa aí, seguindo essa orientação. Você vai poder utilizar seu composto também para produção de hortaliça, principalmente. Ele é muito bom para produzir hortaliça. Você vai estar utilizando ele aí na sua leira, né? Misturando ele à sua terra, ao solo aí, entendeu? E aí tem uma ilustraçãozinha aqui só mostrando como é que se faz a aplicação em cova, né? A aplicação entre as linhas do plantio, né? Ao longo das linhas de plantio aí. Aí é uma questão mais simples um pouco, ok? Então, como eu falei para vocês, todo esse processo, eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma ilustração aqui agora, que são de composteiras e de pilhas, porque eu falei lá no início do vídeo que você pode estar produzindo composto tanto através de composteiras, né, que são estruturas que você constrói para estar colocando o material dentro para passar pelo processo,
como através da montagem de pilhas de compostagem, né? É o processo, é o método mais utilizado até, a maioria eu acho que mais simples também, né? Mas você pode estar montando composteiras desse tipo aqui, por exemplo, com tijolos do tipo A, madeira do tipo B, certo? Ou do tipo C e D também, madeira. Mas eu não vou frisar muito essa parte de composteira porque eu acho que é melhor para o produtor estar produzindo composto na no método das pilhas, né? Essa material aqui que eu estou mostrando agora é tirado de um comunicado, né, de um parecer técnico da Embrapa que foi produzido orientando produtores para a técnica da compostagem. E você vai estar montando sua pilha, como eu falei, por exemplo, embaixo colocando a camada de material grosseiro, pode ser capim seco, nesse caso que está mostrando aqui no na letra gravetos, né? E você vai estar montando a pilha. Você pode estar fazendo ela desse formato que está aqui na figura B, quando você tem um local que não é tão chuvoso, ok? Porque esse formato trapezoidal aqui que a gente está vendo de trapézio, esse formato da figura B, favorece inclusive a infiltração de água aqui na camada de cima, certo? Quando você tem um local muito chuvoso, eu aconselho a você montar sua pilha, se caso o local tenha mais chuva, né? Que não é muito nosso caso aqui no semiárido. Então acho que a melhor forma de você montar sua pilha também vai depender da estação do ano, né? É no formato aqui da B, né? Esse trapezoidal aqui, certo? Caso o lugar tenha mais chuva ou esteja uma estação mais chuvosa, você monta nesse formato C, que aqui diminui o risco de encharcamento. Lembrando sempre a importância de estar cobrindo a sua pilha, certo? Cobrindo ela com a palha de licuri, com a palha de banana, com capim seco, evitando que ele esteja exposto ao sol. Aí o que é que você vai fazer? Vai estar revirando o material. Na hora de revirar, você tira essa cobertura de palha, revira, molha, cobre de novo. Na próxima vez que você for revirar, né, de 15 em 15 dias, por exemplo, uma vez ao mês, torna tirar a camada de cobertura de palha, faz o reviramento, o revolvimento desse material todo, mistura ele bem, para que você tenha no final um material homogêneo, né? Um material totalmente e igualmente transformado através da compostagem, certo? Para você não ter diferença dentro da pilha, de uma parte da pilha está sendo bem processada e outra parte não, e você tem um material de melhor qualidade numa parte da pilha lá no final e em outra não. Então revirar, revolver direitinho esse material aí é muito importante, certo? Então é uma dica que eu deixo também aqui para vocês, ok? Não exceder, gente, não exceder 1,80 m mais ou menos de altura, nem de largura da pilha aí. Lembrando mais uma vez, para você não ter problemas de compactação, porque o composto ele não pode estar compactado, não pode estar duro, o material não pode passar por esse processo se ele tiver duro, compactado, vai ter pouca aeração, ok? Ou seja, vai ter um prejuízo no processo de compostagem porque os micro-organismos não vão conseguir desempenhar a função deles ali de transformar os resíduos em adubo, em composto, em adubo orgânico, né? Que é o nosso composto, que é o que a gente quer no final. É isso aí. Falando dessa questão da pilha de compostagem. Acredito que no manejo e todas as técnicas de condução da pilha, acho que o que era importante mesmo eu já falei aqui para vocês, né? Já lembrando que você no momento de montar a pilha, como está aqui na figura B, tem aqui embaixo, ó, de preto aqui, a primeira camada de material mais grosseiro, palhada seca, depois uma camada de esterco, por exemplo, lembrando que a camada de material grosseiro é 3 vezes mais grossa, mais espessa do que a de esterco, por exemplo, que é o material inoculante. Aí você vai montando as camadas, né? Até formar uma altura aí entre 1,5 m e 1,80 m. Tá. Então, montando uma pilha de compostagem na sua propriedade rural, através do método aí dessas pilhas trapezoidais, que eu acho que são essa da figura B. Esse formato aqui é o mais interessante, na minha opinião.
sucesso se você fazer o processo direitinho de revirar, de estar acompanhando a temperatura, acompanhando se está tendo odor, se está tendo questão da presença de mosca, certo? Então isso aí tá tranquilo. Tendo cuidado com o material que você utiliza, né, para não estar colocando, como eu falei, materiais contaminados e nem materiais, por exemplo, que tenham sementes de plantas indesejáveis. E como eu falei a vocês no início do vídeo, além de você estar podendo realizar e utilizar da compostagem em áreas rurais, para quem também tem uma casa aí na área urbana e tem um quintal, gosta de produzir suas hortaliças, por exemplo, ou seja um jardim ou para o que for, você também pode, gente, estar utilizando a compostagem para aproveitar restos de alimentação, resíduos de alimentos que você tem em sua casa, com sua família, ou até coletar restos de alimento com vizinhos que seriam jogados fora, né? Muitas vezes, para estar aproveitando. Eu acho bastante interessante a ideia de você poder aproveitar ao máximo qualquer resíduo que você produz. Então, dentro da sua casa, você pode estar montando aí um espaço curto e com material bem simples, uma composteira caseira, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui também um tipo de composteira caseira bem simples que você pode estar fazendo ela em sua casa e que foi um material aqui também desenvolvido pela Embrapa, certo? Ah, como é que eu vou montar uma composteira caseira? Você vai precisar de 3 baldes para fazer essa composteira. Pode ser daqueles baldes inclusive de manteiga, sabe aqueles baldes de margarina, na verdade, você vê bem grande, né? Você pode estar utilizando. Eu já vi também composteira que foi feita com lata de tinta, por exemplo, após o uso. Então você pode usar sua criatividade aí para montar um sistema desse tipo aqui, ó. Onde a gente está vendo aqui, deixa eu melhorar aqui a visualização, né, desse material. Você está vendo aqui, ó, que você vai pegar 3 baldes, certo? E qual é a dica aqui para montar sua composteira? O balde de baixo, que é o número 1 aqui, esse amarelo, ele vai ter que ter uma tampa cheia de furinhos, certo? Você vai fazer vários furinhos na tampa aí do seu balde de baixo, beleza? E além disso, você vai instalar uma torneira no fundo do balde número 1, que é o balde de baixo. Pronto. Depois eu vou explicar a função dessa torneira. Aí, após você estar com esse balde de baixo já com a tampa dele aqui cheia de furinhos, você vai colocar um balde número 2 aqui em cima dele e vai tentar fixar esse balde no número 1 em cima do outro, né, através de parafuso com porca. Você pode inclusive colar, amarrar de arame, use sua criatividade, né? No sistema aqui ele estava indicando você usar parafuso e porca. Então, no o balde número 2 ele vai ter um fundo aqui, ó, cortado, né, oco, assim como a tampa também. E aí vai ser colocado em cima e fixado em cima do balde número 1, que é o balde amarelo. Aí você vai ter um terceiro balde ou um terceiro recipiente, caso não seja um balde que você esteja utilizando, né? E você também vai ter um fundo parcialmente aqui aberto. Você vai fixar ele também da mesma forma em cima do número 2, do balde número 2. E em cima você vai colocar uma tampa com um suspiro, né? Pode ser aqui um cano de PVC, né? Que você pode botar um joelho no cano e conectar outro pedaço de cano fazendo um tipo de suspiro, sendo que dentro desse pedaço de cima aqui do cano você coloca um pedaço de algodão, certo? É um pedaço de carvão mesmo, de carvão vegetal triturado e depois outro pedaço de algodão, ou seja, o carvão triturado vai estar no meio de 2 pedaços de algodões aqui dentro desse cano do suspiro. Isso vai servir como um filtro, certo? Desse suspiro. É importante você fazer e seguir essa orientação. Então, após você fixar os 3 baldes nessa configuração que eu estou mostrando aqui a ilustração para vocês, colocar esse suspiro, instalar esse suspiro aqui na tampa do balde de cima, né, o balde número 3, e também ter essa torneira instalada no balde número 1, que está tampado com uma tampinha aqui cheia de furos, sua composteira está pronta. Ah, certo, está pronta. E como é que eu vou fazer o composto nela, né? Então, você vai
colocar primeiro no balde aqui no perdão, no balde número 2 aqui, você vai estar colocando no fundo dele uma camada de, porque eu tô com a garganta meio ruim, pessoal, desculpa. Você vai estar colocando no fundo dele aqui, do balde número 2, uma camada de serragem ou de palhada, né, de capim seco, de cerca de 5 centímetros, certo? E aí ele vai ser como se fosse a base da sua compostagem aí. Nos baldes 3 e 2, que são os baldes de cima aqui, você vai estar colocando agora os seus restos de comida que você tiver, que você tá juntando aí na sua casa, certo? No balde 2 e 3, e vai estar depositando aí sobre essa camada de palhada seca que você colocou primeiro, certo? Então, sempre que você está colocando aí uma camadazinha de resto de comida, você pode também no meio estar colocando uma camada de palhada, de matéria seca, né, de capim seco. O que é que vai acontecer? Para que serve essa torneira do balde número 1? É o seguinte, após você estar depositando os resíduos orgânicos aí no balde 2 e 3, no processo de compostagem, vai ocorrer a produção de um material que a gente chama de chorume, que é um líquido, né, escuro, preto, inclusive. E esse chorume, ele é um bom fertilizante, é um bom adubo líquido para você utilizar. Você pode estar usando o chorume e diluindo ele para, por exemplo, 1 litro de chorume, você dilui, você mistura em 20 litros de água e pode pegar e regar suas plantas, seu jardim, sua horta com esse material, que é um ótimo fertilizante, certo? Então, no balde 1 vai acumular esse chorume, a torneira que você instalou serve para você tirar, né? Você está retirando esse chorume através dessa torneira. No balde 2 e 3, você vai ter a compostagem sendo formada. E aí vai ocorrer um processo semelhante àquele processo da pilha de compostagem que eu expliquei anteriormente. Ou seja, vai ocorrer também uma parte, que é a etapa termófila, né, da compostagem, que o material vai aquecer, vai esquentar. Após isso ele vai começar a esfriar e o material vai adquirir essa consistência, como eu expliquei para vocês, de como se fosse uma consistência de gordura, assim, uma graxa, né, que você não consegue mais diferenciar que material era aquele, com um cheiro que não é desagradável, certo? E um material já bem pequeno, com partículas pequenas, aí você já pode estar utilizando, e com a temperatura normal você já pode estar utilizando para adubar seu jardim, sua horta, certo? Suas plantas medicinais que você tiver no seu quintal, por exemplo, ok? Então essa é uma metodologia interessante para você estar utilizando em locais também urbanos, se você queira aproveitar os resíduos de alimentação, ok? Então, como eu falei, a compostagem eu acho que é uma técnica fantástica, que eu não vejo, eu não consigo identificar pontos negativos dessa técnica. Pelo contrário, né? O aproveitamento de resíduo é fantástica. E eu acho que finalizo meu vídeo aqui deixando essas dicas para vocês. Espero que tenha ficado claro, ok? E até a próxima e um abraço para todos aí. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.